Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Quero-vos pedir desde já que se inscrevam no canal, gostem deste vídeo e que deixem os vossos comentários sobre o que é aqui dito e sugestões para os próximos vídeos. Hoje venho-vos falar sobre a crise na Europa, sobre a inflação, aumento de gás, energia e dos produtos em geral. Tenho colocado várias desta informação lá no meu Instagram, mundocripto.feminino, mas pediram-me para fazer um vídeo aqui no canal e é isso que eu estou aqui então hoje a fazer. Venho trazer alguns dados que vos possam esclarecer também o que está realmente a acontecer, os números e o que vem por aí. Vou partilhar então alguns desses dados. Hoje, dia 31 de agosto, dia em que eu estou a gravar este vídeo, saíram então os dados da inflação da Europa e batemos aqui então o valor de 9,1% ao ano, o maior valor registado na zona euro. Muitas pessoas me perguntam porque é que estamos com a inflação nestes valores. A verdade é que nós estamos a sair agora de 2 anos de pandemia, em que houve redução de produção e também muita oferta monetária. Os bancos centrais imprimiram muito dinheiro, injetaram muito dinheiro no mercado e isso reflete-se então na inflação. Para tentar compensar esta inflação, o que os bancos centrais normalmente fazem é aumentar as taxas de juros. Vemos então aqui que o Banco Central Europeu em julho aumentou em 50 pontos base, ou seja, em 0,5%, e acabou com os juros negativos que se verificavam na zona euro. A verdade é que com os dados que foram divulgados hoje e que têm vindo a ser divulgados nos últimos meses, pressiona para que o Banco Central Europeu aumente ainda mais essa taxa de juros e prevê-se então que em setembro essa taxa aumente em 75 pontos base, ou seja, 0,75%. Não é só o Banco Central Europeu que tem aumentado os juros, muito pelo contrário, o Fed, o Banco Central Americano, tem aumentado muito mais os juros do que o Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu até o momento aumentou apenas uma vez, que foi em julho, o 0,5%, e em setembro provavelmente vamos ver então o segundo aumento. O Fed, pelo contrário, já aumentou 4 vezes e estima-se que em setembro vai aumentar novamente. O Fed, em julho, aumentou 0,75%, foi na sua quarta subida. Neste momento, os juros nos Estados Unidos estão no ponto de 2,25%, 2,5%, e estima-se então que em setembro, com aumento provável de 75 pontos base, vai então pôr as taxas de juros para 3 a 3,25%. Muito diferente do que está a acontecer na Europa. Como eu disse, ainda só aumentaram uma vez e isso está a prejudicar a Europa face aos Estados Unidos. E isso tem-se vindo a refletir na taxa do euro-dólar. Vemos aqui que agora, em agosto, atingimos a paridade do euro-dólar, em que durante pelo menos uma semana o euro valia menos do que o dólar. Isso não se registava desde 2002, desde o lançamento do euro, e, portanto, é algo bastante crítico. Porquê que é crítico? A verdade é que o mercado mundial ele é todo cotado em dólar. Quando o euro vale mais que o dólar, significa que, por exemplo, quando estávamos aqui a 1,10, eu precisava de 1 euro para comprar 1,10 dólares. Então, quando o barril de petróleo valia 100 dólares, eu precisava apenas de 90 euros para comprar um barril de petróleo. A verdade agora, com o euro valendo menos do que o dólar, ou valendo igual, o nosso poder de compra face aos Estados Unidos diminui e, portanto, tudo fica mais caro só pela paridade do euro-dólar. Como é possível ver nesta notícia, este euro fraco obriga a subidas mais agressivas das taxas de juros para travar a inflação. Na verdade, esta subida de taxas de juros ela é obrigada pela inflação, independentemente do dólar. Mas também de salientar que, como eu já disse anteriormente, o Fed está a aumentar as suas taxas de juros muito mais do que o Banco Central Europeu, colocando assim a economia americana muito mais atrativa. Voltando a falar sobre a inflação, é possível ver através deste gráfico o que é que está a prejudicar mais a inflação. Vemos aqui a linha roxa,
mais forte o aumento de preço de todos os produtos. Vemos aqui a amarelo a alimentação, o álcool e o tabaco, e vemos claramente aqui a salientar-se a energia com um aumento quase de 40% nos últimos meses. Por que a energia tem aumentado tanto desta forma nos últimos meses? Muito por conta da guerra da Rússia com a Ucrânia, em que a Europa, para quem não sabe, é muito dependente do gás russo, sendo que alguns países eram 100% dependentes deste gás. A Alemanha, por exemplo, era cerca de 60% dependente do gás russo. É possível ver aqui, através deste gráfico, o fornecimento da Rússia para a Europa. Temos vindo a ver aqui que, desde o início do ano, este fornecimento tem reduzido cada vez mais. Neste momento estamos a cerca de 20% do fornecimento da Rússia à Europa de todo o gás. Ou seja, desde o início do ano, a Rússia reduziu de forma significativa o fornecimento de gás à Europa, colocando a Europa numa situação difícil. Esta redução do fornecimento de gás tem aumentado claramente o preço da eletricidade e o aumento do preço do gás na Europa. Vemos aqui, por exemplo, neste gráfico, de forma muito significativa, o aumento aí da energia. Inclusivamente, a Europa fez um acordo entre os vários países que era necessário reduzir o consumo de gás. Na maioria dos países, essa redução é de cerca de 15%. Em Portugal, essa percentagem é cerca de 7%. De salientar que Portugal não é tão dependente do gás russo como a maioria dos países europeus, fazendo com que essa pressão de gás seja significativamente menor em Portugal e em Espanha. Esse acordo feito entre países da União Europeia dá-se também porque existe um receio que no inverno a Rússia corte totalmente o fornecimento de gás à Europa, colocando a Europa numa situação bastante difícil. A Alemanha, que é um dos países mais atingidos por esta questão do gás russo, está a acumular gás, está a tentar aumentar as suas reservas, no entanto, só estima que chegará a 90% das suas reservas em novembro, e essas reservas de 90% servem para 2 meses e meio. De salientar, no entanto, que a Gazprom, que é a empresa que gera o fornecimento de gás russo à Europa, vai interromper gás durante 3 dias, agora, começando hoje, dia 31, 1 e 2 de setembro, para a manutenção. Aqui existe alguma questão porque nós não sabemos efetivamente se depois de interromper o gás vai voltar. Estima-se que sim, acredita-se que sim, mas nunca se sabe o que é que pode vir a acontecer, ou se estas manutenções poderão ser cada vez mais frequentes, reduzindo assim ainda mais o fornecimento do gás russo para a Europa. Uma notícia que saiu ontem foi que o Gazprom ia suspender totalmente o fornecimento à Engie, uma empresa francesa de fornecimento de gás, porque diz que existiram algumas questões em termos contratuais e, portanto, enquanto os pagamentos não forem totalmente realizados, a Gazprom irá, então, suspender todo o fornecimento à Engie. Vemos, então, aqui, de facto, que de um dia para o outro poderá haver aqui uma suspensão do fornecimento de gás à Europa, como está a haver agora com a Engie na França, e isso põe a Europa numa situação de muita incerteza, aumentando possivelmente cada vez mais o preço. Esta questão do gás natural implica muito com a produção de energia. E a verdade é que na França e na Alemanha já estão a haver algumas restrições em termos de utilização energética. Por exemplo, na Alemanha, os monumentos já estão a apagar a luz durante a noite, existem algumas restrições também de utilização, e a verdade é que com este aumento de preço de gás e eletricidade, várias indústrias estão já a reduzir a sua produção por conta deste preço, porque não se torna rentável, e isso é uma coisa que provavelmente ao longo do inverno vai acontecer ainda mais. Neste momento, já cerca de 3.500 empresas na Europa estão a reduzir a sua produção e estima-se que cada vez mais empresas o façam. É verdade que as grandes empresas internacionais que têm fábricas em diferentes países
podem produzir mais num país do que noutro e deslocar assim a sua produção. Este aumento de preço de gás e energia vai afetar essencialmente as empresas pequenas e médias que de facto não podem movimentar a sua produção. Claro está também que muitos dos prejudicados serão também as famílias que verão aí o preço do gás e energia aumentar cada vez mais. Depois de tudo isto que eu vos disse, há algumas coisas que nós podemos concluir. Então, a inflação está a aumentar de forma significativa, aumentando os preços da alimentação, de serviços, mas principalmente de energia, incluindo aqui a eletricidade e o gás. Com este aumento da inflação, o Banco Central vai então aumentar as taxas de juros, já aumentou em 0,5%, em setembro provavelmente será 0,75% e provavelmente ao longo dos meses seguintes estes aumentos vão continuar. O que é que significa que este aumento? A verdade é que vai aumentar e impactar essencialmente no financiamento, nomeadamente no crédito de habitação e outros créditos, e assim quem tem as suas prestações vão ver as suas prestações a aumentar. Já foram divulgados que em outubro vão haver aumentos significativos de gás e de energia em Portugal também. Com a vinda do inverno, o aumento do gás e a escassez do gás, nomeadamente na Alemanha, poderá fazer com que as indústrias produzam menos, fazendo assim que haja alguma escassez de produtos, aumentando ainda mais o preço dos produtos em questão. Com o aumento das taxas de juros e com o aumento da prestação da casa, algumas famílias poderão ficar numa situação bastante complicada, podendo levar aí uma situação em que nos faz lembrar aí a crise de 2008, a crise que passámos em Portugal de 2011, 2012, que é uma situação que ninguém quer passar por isso novamente. Trago-vos este vídeo para alertar da situação. Para já recomendo que possam olhar para o vosso orçamento, ver o que é que podem reduzir em termos de consumo, aumentar a poupança e, quem sabe, fazer aí uma renda extra para aumentar o dinheiro que entra. Lamento ter que trazer estes dados, mas efetivamente eu acho que as pessoas ainda não se aperceberam da situação que estamos e que vamos passar, então trago estas informações para que vocês tenham uma ideia clara da situação em que vivemos. Sempre que for necessário, eu vou trazer atualizações aqui destes números, desta situação, para que vocês possam estar esclarecidos. Peço-vos novamente que vocês deixem o vosso gosto, deixem o vosso comentário, se inscrevam no canal e vemos então no próximo vídeo.